Pessoal, mais uma videoaula para concurso de carreiras policiais com o professor Juliano César e o professor Cristiano. Vamos lá, aqui o professor Juliano César será o professor de matemática e o professor Cristiano vai interpretar o aluno Cristiano. Vamos lá, pessoal. Questão número 1. Regra de 3 simples, diz assim: 10 operários constroem uma parede em 5 horas. Né? Então escreva aí, ó, operários. Pega a canetinha azul, professor Cristiano. Aluno Cristiano. Operário, tá bom? Só abrevia, tá ótimo. Eu tenho quantos operários? 10. 10 operários. E observa que 10 está escrito como numeral. A gente tem que saber que esse 10 representa 10. É óbvio, né? Vamos lá. E nós temos aqui horas. Coloca só o Hzinho aqui, professor Cristiano. H. Por quê? Para a gente ganhar tempo. A gente já sabe que grandeza é essa. Então, 5 horas. Beleza. Quantos operários serão necessários? Opa, a pergunta está em operários. Ele vai ser o X na questão, né? Então, coloca o X aqui de baixo. Por quê? É importante colocar cada grandeza debaixo, cada unidade debaixo da sua grandeza. Tem que ser. Vamos lá. Será necessário para construir a mesma parede em quantas horas? 2 horas. 2 horas. Então, 2 debaixo de horas, certinho. Bom, primeiro passo, pessoal. Em regra de 3 simples e composto, eu peço que vocês observem muito uma técnica que eu passo, um macete maravilhoso para os nossos alunos. Eu gostaria primeiramente de falar que nós temos muitos alunos aprovados na polícia, e desses alunos aí, eu creio que do tempo que eu dou aula até hoje, devo ter mais de 200 alunos aprovados. Eu sempre ensinei essa regra e meus alunos sempre tiveram velocidade de cálculo e resolução de questão. Então, sempre eu começo a partir do X da questão. Eu vou lá e marco ele literalmente a grandeza. Circula aqui a grandeza, operário. Isso aí, Cristiano. Por que eu faço isso? Porque essa setinha, ela é meramente ilustrativa. Eu não preciso olhar os números, não preciso. Então, o que eu vou fazer? Coloco a setinha para cima em um operário. Por quê? Não é quem tem mais ou quem tem menos a situação. É quem, em qual posição eu tenho que comparar as grandezas. Beleza? Se elas for diretas, a setinha fica na mesma direção. E se elas for inversa, vai ficar na direção inversa. Beleza? Então, vamos lá. Quanto maior o número de operários, faz um sinalzinho de mais aqui, por favor, Cristiano, em cima. Quanto maior for o meu número de operário, o que acontece com o meu tempo de serviço? Ele vai ser maior ou vai ser menor? Menor. Menor. Ou seja, quanto mais operário eu tenho, menos tempo de serviço, faz o menos em cima, só para a gente lembrar. Eu vou gastar. Isso significa que na medida que eu aumento meus operários, diminui o tempo de serviço. Então essas grandezas são diretas ou inversas, Cristiano? Inversamente. Então a setinha, ela fica para baixo. Beleza. Pessoal, é uma coincidência, não é sempre que a setinha. Não é porque eu tenho 5 em cima, embaixo eu tenho 2, está diminuindo, certo, fica passando. Não tem nada a ver com o número. Quer dizer, à medida que eu aumento o operário, diminui as minhas horas. Então, é as grandezas que eu estou comparando. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Sempre o X da questão eu coloco em evidência na hora de armar. Então, vai ficar 10. 10 está para X, que vai ser igual a... Bom, agora sim eu vou utilizar a minha setinha em relação ao X da questão. As minhas horas, que é operário, as minhas horas, ela é direta ou é inversa em relação ao operário? Inversa. Então vai ficar 5 sobre 2, Cristiano? Não. Vai ficar 2 sobre? 2 sobre 5. Para isso que serve a minha setinha, somente para indicar o que é direto e o que é inverso. Então o X, ele é o cara, ele manda. O X é o capitão e a outra grandeza, no caso, o operário é capitão, porque ele está com X, com a patente X, e o H é nosso soldado, ele vai obedecer a ordem. Então o capitão mandou o soldado inverter, olha que legal, e ele inverteu, obedeceu. Porque se não obedecer, ele está preso. Então vamos lá, pessoal. 10 está para X, que é igual a 2/5. Vou fazer agora um Lzinho, e eu quero que vocês aprendam que isso é muito fácil. Como é que funciona? Pego, faço um Lzinho, cuja o meu X, por favor, professor Cristiano, pega a canetinha vermelha para mim. Bom, 10, isso, 10 está embaixo. E faz o Lzinho até no 5. Isso aí, não tem problema se ficar fora não. Vem cá e faz um pontinho aqui no meio, aqui onde está o X. Não pode ser com a caneta vermelha. Isso, vai lá, circula aí para ficar um pontinho bem marcadinho. Isso aí. Bom, tá aí, tá marcadinho aqui. Ou seja, o X da minha questão, ele é um encontrozinho das perninhas do L, ou seja, ele é a vértice, a quininha, beleza? Então basta eu fazer isso, um L cuja o meu X fica na vértice, na quina. Bom, então o meu macete fala assim, que o X vai ser igual
Quem está no L fica em cima. Quem está sendo cortado pelo L? O 10 e o 5. Vai ficar 10 vezes 5 sobre quem não está no L fica embaixo, sobre 2. Para que eu faço isso? Para poder simplificar. Ai, professor, eu aprendi a multiplicar em x, mas só que se você esquecer de inverter vai dar errado. Professor, mas eu não esqueço, eu aprendi lá em cima. Mas olha só, se você pegar o 10 e o x e multiplicar 2 vezes o x, depois o 2 não está multiplicando o x, ele não vai passar dividindo do mesmo jeito. Ou seja, isso é apenas um atalho, pessoal. E isso vai ser demais utilizado em regra de 3 composta. É bom a gente aprender. Porque eu posso agora simplificar, já que é multiplicação, um de cima e um de baixo. Vamos lá. E 10 dividido por 2 simplificando, 10 dividido por 2 vai dar quanto? 5. Ou seja, o meu 2 ele fica cortado, ele desaparece. Simplificação, gente, é um processo no qual a gente pega um de cima e um de baixo e dividimos pelo mesmo número. Nesse caso foi pelo 2. O 2 eu não coloquei a resposta na frente, porque 2 dividido por 2 vai dar 1. Vai ficar umzinho, coloca umzinho, um pauzinho só, pessoal. Isso aí. Ou seja, isso não vai implicar em nada, porque 1 não é neutro. Na divisão, qualquer número dividido por 1 é ele mesmo. Ou seja, a minha resposta vai ser 5 vezes 5. E 5 vezes 5 vai ser igual a 25. Ou seja, quantos operários eu vou precisar aí para terminar a obra em 2 horas? 25 operários. Para terminar em 2 horas. Resposta certa, letra? Letra D de dado. Isso aí. E outra observação, pessoal, eu ensino para concurso. Aqui nós ensinamos para passar. Fique atento com o enunciado da questão. Nós não podemos distrair e marcar bobeira. Nessa questão está certo. Perguntou quantos operários seriam necessários. E sem dúvida 25. Mas mudaria completamente se perguntasse quantos operários seriam necessários contratar para concluir a mesma obra em, no caso, 2 horas. Ou seja, seria necessário contratar quantos para terminar em 2 horas? Se por acaso fosse assim, seria necessário contratar 15 operários, porque 10 você já tinha e já chegava a 25. Mas, como não perguntou, a resposta certa é 25 mesmo, pessoal. Próxima questão. A próxima questão diz assim, olha, um automóvel percorre 380 km em 5 horas. Então, vai lá, coloca KM aí, professor. Coloca KM aí, Cristiano. Então, 380 embaixo do KM. Isso aí. Em 5 horas, coloca o H de horas e coloca o 5 embaixo. Quantos quilômetros, ou para X lá em quilômetros, é a minha pergunta, eles serão percorridos, né, no caso, quantos quilômetros percorrerão em 7 horas? 7 horas, mantendo a mesma velocidade média. Observe que quilômetros aqui é distância, não é velocidade. Então, vamos resolver a questão. Bom, primeiro eu vou lá e marco o X da minha questão, circula aqui o KM. Pode ser vermelho mesmo, ficou mais bonito. E setinha para cima nele, porque ele manda. O outro que vai ter que se adequar a ele. Se ele mandar, inverter bem. Se ele não mandar, bem, não tem problema. Então, comparando quilômetros, que é distância diferente de velocidade, tá? E horas. Bom, para eu percorrer uma distância maior, ou seja, andar mais quilômetros, coloca mais aqui em cima do KM só para não confundir, o pessoal observar bem. Eu vou gastar mais horas ou menos horas de viagem? Mais horas? Então, mais. Ou seja, se eu aumento um, o que acontece naturalmente com o outro? Aumenta também. Ou seja, as setinhas, elas têm que seguir a mesma direção. Ou seja, são diretamente proporcionais. Ou seja, vamos resolver agora a questão. Resolvendo vai ficar assim. 380 está para o X. Bom, o meu X da questão, que é o cara que manda, o capitão, manda esse camarada aqui inverter ou ficar na mesma posição? Ficar na mesma posição. Lembrando que é 5, então, sobre o 7. O 7. Isso aí, pessoal. Então, nós temos 5 sobre 7 aí como resposta. Vamos fazer o nosso Lzinho. Olha que maravilha, o Lzinho. Beleza. O meu X fica sempre na quininha. É isso aí, Cristiano. Então, X vai ser igual. Isso aí. Vamos lá. Canetinha azul. Meu X vai ser igual. Quem está no L fica em cima. 380 vezes o 7. Beleza. Sobre o, quem não está no L fica embaixo. Sobre o 5. E dá para fazer a divisão. 380 dividido por 5. Depois vocês podem testar. Vai dar como resposta 76 vezes por 5 também. Isso aí. Ou seja, a primeira simplificação. E o 76 vezes o 7 vai dar como resposta x é igual a 532. Isso aí, pessoal. Pode testar depois a multiplicação. A resposta vai ser essa. Ou seja, a resposta certa, a letra A. Pode marcar no gabarito e partir para o abraço, pessoal.
Próxima questão, questão número 3. A questão número 3 diz assim: na construção de uma quadra de basquete, 20 pedreiros levam 15 dias. Ou seja, escreva aí pedreiros, abrevia pedreiros. Quantos dias? Perdão, quantos pedreiros? 20 pedreiros. 20 pedreiros. Demora quantos dias? 15 dias. 15 dias. Isso daí. Bom, quanto tempo levariam quantos pedreiros? 30 pedreiros. 30 pedreiros. Quanto tempo levariam 30 pedreiros para construir a mesma quadra? Quanto tempo levaria eles para construir a mesma quadra? Ou seja, tempo. X da questão que nós queremos descobrir. Observe, pessoal, que eu abrevio, eu não costumo ficar com muita frescura, porque nós temos já que treinar a velocidade. A gente não pode ficar escrevendo as coisas, querendo escrever bonitinho, porque na prova a gente tem que aproveitar ao máximo o tempo e o espaço também, que nós temos um espaço curto de raciocínio para resolver. Então a gente já vai praticando isso ao longo do curso, beleza? Então, prosseguindo. Prosseguindo aqui, nós temos pedreiros, nós temos 20 pedreiros que constroem um muro em 15 dias. 30 pedreiros vai construir em quantos dias? Bom, primeira coisa que eu faço é marcar o X da questão. Circula aí o X da questão. Circula. Beleza. Marquei o X da questão, eu vou ter 15 que está para o X no caso, que vai ficar com a setinha para cima. Beleza. A setinha ficando para cima, o que eu vou fazer então? Vou comparar com outra grandeza. Então pergunto, quanto mais dias, pode colocar o maisinho para cima aí, eu vou precisar de mais pedreiro ou menos pedreiro? Opa, essa pergunta soou muito mal, né? Ficou estranho. Quando você perguntar de uma grandeza, do X para outra grandeza ela ficar estranha, você pode perguntar da grandeza em relação ao X também. Então apaga, fazendo um favor, esse maisinho aqui. Quer ver? Como é que vai ficar? Olha que legal. Você pode utilizar agora, olha. Quanto mais pedreiro você tiver, o que acontece com o tempo de serviço? Ele aumenta ou diminui? Diminui. Ou seja, são inversos. Então, se a setinha em dia está para cima, em pedreiros tem que ficar invertida, tem que ficar para baixo. Isso aí, pessoal, não tem mistério nenhum, tá vendo? É só perguntar para o X da questão que ele que manda. Bom, resolvendo então, vai ficar 15 está para X, que vai ser igual a... Bom, o X da questão, ele que manda, o capitão da questão, ele manda a grandeza pedreiro. Inverter ou ficar na mesma posição? Inverter. E o inverso de 20 sobre 30 vai ser 30 sobre 20. 20. Faço o Lzinho maravilhoso. O Lzinho. Vamos lá, faço o Lzinho. E vai ficar assim. X. Canetinha azul aí. X. E vai ser igual a 15 vezes 20. Sobre o 30. Primeira simplificação mais gostosa e fácil, zero. Corta um zero com outro zero aí. E logo 15 dividido por 3 também, que vai dar como resposta o 5. E 5 vezes 2 vai ser 10. Então, quantos dias nós vamos gastar? 10 dias. Ou seja, a resposta certa, a letra C. Isso aí, pessoal. Isso é a regra de 3 simples. Espero que vocês tenham gostado. Estamos aqui para ajudar vocês. E fazemos o convite aí, quem quiser estar conhecendo o nosso site, www.preparatoriojc.com.br. No momento que está em construção ainda, que o dia vai estar a todo vapor, se Deus quiser, vocês vão ter oportunidade de contratar cursos online e conhecer de perto aí nosso preparatório. É isso aí. Tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite para todos vocês. Até mais.